tipificando este momento de Moisés e o povo, Moisés e Deus, eu quero fazer alusão ao momento do arrebatamento. O tema que fora proposto para esta noite é arrebatamento, a esperança da igreja. Falar sobre esperança é falar de arrebatamento, porque é o maior anseio da igreja do Senhor na terra. E falar sobre arrebatamento é falar também sobre separação, sobre santidade, vida separada ao Senhor. O tema que fora escolhido, Apocalipse, capítulo 3, aqui o Senhor, ele usando João a escrever esta carta e mencionando no versículo 11, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, guarda o que tens. E olha que interessante, este texto do livro do Êxodo, ele vai relatar um momento em que Moisés, ele liderando o povo de Israel rumo a Canaã, ele é levantado por Deus a instruir o povo e liderar o povo. Só que existe um momento que o povo ele rejeita se relacionar com Deus e pede para que Moisés fosse o intermediador entre eles, o povo, e o próprio Deus. Quando Deus ele se manifesta no Monte Sinai, o povo fica com medo da voz de Deus, com medo da manifestação do Senhor. Mas olha que interessante, este é um momento que também Deus ele se manifesta no monte. Só que no capítulo 25, Deus ele convida Moisés a subir o monte. E quando Moisés ele sobe ao monte, ali Deus está instruindo Moisés, Deus está dando as tábuas da lei para como o povo deveria se postar enquanto eles estivessem caminhando rumo a Canaã. Deus ele está falando com Moisés em cima do monte, ao pé do monte. Deus ele manda ficar Arão, os anciões e o povo um pouco mais afastado. E o interessante é que no monte, lá no alto, lá em cima, Deus ele está se relacionando com Moisés. A santidade de Deus está sendo manifestada ali a Moisés. E Moisés ele está ouvindo do próprio Deus as instruções de como o povo deveria prosseguir. Só que me remete também a mencionar aos irmãos que no momento em que Deus ele liberta o povo da escravidão do Egito, no momento em que Deus liberta o povo do jugo de Faraó, o povo que era escravo, ele sai do Egito com bênçãos, com despojo. O povo sai do Egito com ouro, irmãos. Olha que interessante. Depois você medita com mais calma lá na sua casa. Mas você vai observar que o povo quando sai do Egito, Deus ele vai abençoar o povo. O povo era escravo, irmãos. E o povo sai do estado de escravidão com ouro, com bênçãos, com despojo. E eu gosto muito de meditar neste texto, porque a gente vai observar o povo saindo deste estado de escravidão e rumo a Canaã, que Deus havia prometido a eles com bênçãos. E eles não precisaram mover uma palha, eles não precisaram guerrear, eles não precisaram matar ninguém. Só que Deus tinha um propósito para aquilo que eles haviam recebido. Deus tinha um propósito para aquela bênção que havia dado a eles. Deus tinha um propósito para aquilo que ele havia agraciado a eles. E olha que interessante. Não se esqueça, apontando para Cristo, fazendo alusão, não se esqueça. O povo agora está no deserto. Deus convida Moisés a subir o monte. Moisés está com Deus no alto, lá em cima, se relacionando com o Pai, se
fica um pouco mais afastado. A Bíblia não nos dá a identificação de onde Moisés estava. E o povo está lá embaixo. Passa um dia, 2 dias, 3 dias. Moisés não volta. E o povo já está agoniado. O mesmo povo que havia recebido libertação de Deus do jugo da escravidão, do jugo de Faraó, o mesmo povo que viu Deus operar, agora cobra Arão. Arão, Moisés subiu, não vai mais voltar. Ele está lá, não sabemos se está vivo, não sabemos se está morto. De certo não vai mais voltar. Erga aí um bezerro, um Deus para que a gente possa adorar, para que a gente possa atribuir a Ele a nossa libertação. Faz aí, Arão. A pressão do povo é tão grande que Arão vai ceder. Arão, Moisés está lá em cima, no monte, e Deus está instruindo Moisés, dizendo: Moisés, quando você estiver lá embaixo, separa os teus filhos para o meu serviço. Só que Arão está lá se rendendo à pressão do povo, porque o povo não acredita mais que Moisés vai voltar. O povo já não tem mais esperança de que Moisés está vivo. O povo já não tem mais esperança de que aquele Moisés que eles haviam presenciado, Deus, o próprio Deus, falar com ele. Eles haviam presenciado o brilho no rosto de Moisés, por causa da presença do sagrado. Faça um bezerro. Arão cede. Arão pede: me dá aí então o despojo. Me dá aí então os presentes. O despojo era escravo. Você já viu o escravo ser liberto com bênçãos? Você já viu o escravo sair do estado de escravidão com ouro? Mas Deus faz isso com o povo. Tira o povo do estado de escravidão e abençoa o povo. Dá dons para o povo. Dá talentos para o povo. Aí Arão diz: me dá agora. Me deixa conjecturar aqui. Me dá agora os talentos que você recebeu de graça. Me dá agora os bens que você recebeu de graça. Me dá aqui o ouro que você recebeu de graça, porque eu vou fazer dele um Deus, para que vocês possam adorar e atribuir a eles a sua libertação. E eles começaram a entregar. Arão não pressionou para eles darem. Eles mesmos começaram a entregar. Está aqui, Arão, Esse aqui é o meu despojo. Esse aqui é o meu ouro que eu recebi, que eu ganhei lá atrás. Estou conjecturando, tá? Está aqui, Arão pegou e fez ali um bezerro. E atribuiu aquele bezerro, dizendo: está aí o vosso Deus que vos libertou da escravidão. Está aí o vosso Deus que nos libertou do Egito. Está aí. Tem muita gente usando os talentos que Deus deu. Tem muita gente usando dos benefícios que recebeu de graça, das bênçãos, dos dons que recebeu de graça, e atribuindo a eles a sua libertação da escravidão. Esquece de dar glória para Deus. Se eu canto porque Ele me libertou. Se eu prego porque Ele me libertou. Se eu tenho o privilégio de ser um pastor, de ser um obreiro, de ser um líder, de ser um regente, eu sou porque Ele me libertou. Eu não era digno e nem merecedor de nada, mas Ele me libertou da escravidão. Só que Moisés está lá em cima e o povo está lá embaixo. E eles começam a adorar o bezerro.
e Deus está lá de cima, só observando. Moisés, desce lá, porque o teu povo, já se rebelou. Porque o teu povo já se prostituiu. Como assim, Senhor? Não. É o teu povo. Olha Moisés intercedendo pelo povo que havia se rebelado. Não, é o teu povo. Deus ameaçou até de matar o povo. Mas não, Senhor. E o que os nossos inimigos vão dizer? E a tua glória como fica? Estou conjecturando. Depois você medite com calma na sua casa. Moisés está intercedendo pelo povo. O povo está lá embaixo se rebelando contra Deus. E Moisés está intercedendo. Senhor, não manifeste a tua ira contra o teu povo. É o teu povo, Senhor. O que os egípcios vão dizer? O que os inimigos vão dizer? Não. Aí a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu. Deus então decide não manifestar a sua ira contra o povo. O povo que já havia recebido libertação do estado de escravidão. O povo que já agora conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não eram desconhecidos. Eles conheciam a Deus. Sabiam da graça, da misericórdia, da bondade, da santidade de Deus. Mas mesmo assim se rebelam contra ele, se voltam contra ele. Mas Moisés está lá em cima, intercedendo pelo povo. Moisés desce. E quando Moisés desce, a Bíblia diz que Moisés ele fica irado. Ele quebra as tábuas dos mandamentos. Só que aí me chama a atenção porque Moisés ele olha para o povo e dá o brado. E grita: quem é do Senhor? Vem a mim! Quem é do Senhor aí? Quem é do Senhor que não se rebelou? Quem aí que é do Senhor que não cedeu à pressão? Quem aí que é do Senhor que seja Moisés estando aqui ou não, ele continua crente? Falar de arrebatamento é falar de vida de santidade, vida de separação. Lembra-se de Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas. Oh, glória. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Falar de arrebatamento é falar de vida de separação. Falar de esperança. Abra sua Bíblia comigo. Tito, capítulo de número 2. A partir do verso 11 diz assim, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou. Fomos libertos. Passamos do estado de escravos do pecado para servos de Cristo. Somos salvos. Mas aí Paulo continua. O que a graça proporciona? O que a salvação proporciona? O que ela faz? Ela nos ensina a renunciar, versículo 12, a impiedade, as concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui sobre arrebatamento. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. A salvação nos aponta uma vida de separação. Vivemos neste presente século, aguardando a esperança. A qualquer momento ela vai se manifestar. De que esperança ele está falando? Do arrebatamento. Aleluia!
hálito, tirado com força. É o momento esperado pela igreja. Mas peraí, esperado pela igreja. Mas para ser igreja, eu tenho que estar enquadrado aqui. Há uma vida de separação, há uma vida de santidade. Porque sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. E às vezes, fazendo uma observação para o nosso século presente, parece que nós não aguardamos mais Jesus neste século. A forma como vivemos, a forma como nos comportamos, parece que Jesus não vem. Parece que esta esperança não está carimbada nos nossos corações de que Ele vem a qualquer momento, como num abrir e piscar de olhos. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja, aos irmãos aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer com Ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Eu já caminho para encerrar, mas olha que interessante, me permita, os irmãos da igreja Tessalônica, eles estão discutindo sobre um assunto, sabe? Peraí, e os que morreram? O que vai acontecer com eles? Traz para os nossos dias. Eu quero ser bem simples aqui na minha explicação. Um congresso de adolescentes. Pense comigo, adolescentes. Não tinha tantos outros assuntos para a igreja se preocupar. Vai ficar preocupado com aqueles que já morreram? E olha, o apóstolo Paulo é enfático em dizer que eles já haviam recebido esta palavra. Eles já haviam sido ensinados a respeito disso. Só que eles estão voltando no tema. Estão preocupados. Existiam muitos assuntos muito mais importantes para eles se preocuparem. Como qual? A vida de santidade. Vou me preocupar com a minha vida. Vou me preocupar em observar a minha vida, a minha conduta. Eu vou me preocupar em me autoexaminar, para me ter certeza se eu estou preparado quando Jesus raiar nas nuvens. Não, eles estão preocupados. Aí o apóstolo Paulo tenta chamar a atenção deles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Mas olha que interessante. O apóstolo Paulo fala no versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha o campo que o apóstolo Paulo ele entra com os irmãos. Eu não quero que sejais ignorantes. Traga para os dias atuais. Eu quero aqui, tentar explicar aos irmãos. Não quero que os irmãos fiquem, não quero que os irmãos sejais ignorantes. Tem tantos assuntos para a gente se preocupar. Existem tantos assuntos para a gente colocar em pauta. É só um exemplo, tá? Não o que aconteceu aqui, tá? Vamos ficar brigando por causa da cor, da roupa. Tem tanto assunto para se preocupar. Não estou dizendo que vocês brigaram por causa da roupa, tá, irmãos? Tá? É de prática, tá? A maioria dos pregadores sempre fala isso nos congressos, né? É de prática, mas é para você entender.
Para você entender, tem tanta coisa para mim ficar se preocupando. Eu vou me preocupar com a cor da roupa. Eu vou me preocupar se eu estou bem com Deus. Porque a qualquer momento Ele vem. A qualquer momento Ele vem. Às vezes, tem gente que quer ficar se preocupando se os músicos estão tocando alto ou baixo. Aí às vezes pega o baterista, e aponta sempre o baterista. Não é assim às vezes? Eu falo porque eu já toquei bateria na igreja. E hoje a minha filha está seguindo, está tocando bateria lá. Aí às vezes eu falo para ela, toca baixo. Porque senão alguém vai se preocupar, vai se incomodar. Mas, irmãos, tem tantos outros assuntos mais importantes que trarão edificação para a nossa vida, para a gente ficar se preocupando com o volume do instrumento, com a cor da roupa, com a cor do sapato, com o cabelo do irmão. Tem tantos outros assuntos mais importantes. Vamos nos preocupar com a nossa santidade. E aí, eu vou tirar um dia hoje para me preocupar com a minha vida, com a minha salvação. Senhor, se o Senhor voltar agora, Senhor, mostre para mim aonde eu estou errando. Senhor, mostre para mim, Senhor. Tem gente que fica se preocupando com a rede social de alguém. Tem gente que fica tentando, ele se preocupa tanto a ponto de ficar, perseguindo, acessando toda hora para ver como fulano está se comportando lá, como ciclano está se comportando lá. Se preocupe com a tua vida, com a tua salvação, porque a qualquer momento Jesus ele vem. Aí o apóstolo Paulo fala assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Quando eu não estou bem com Deus, eu falo de mim, tá? Eu falo de mim. Eu não fico bem, eu fico triste. Porque eu sei aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, aonde eu preciso melhorar, aonde eu tenho que melhorar. Eu fico triste comigo mesmo, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me arrancou. De um mundo de miséria, de um mundo de pecado, onde as pessoas apontavam e diziam assim, vai virar bandido, vai virar ladrão. Agora eu vou ficar me preocupando a ponto de chegar até me entristecer com a vida de A, com a vida de B, com a vida de C. Não, o apóstolo Paulo diz, a ponto de entristeçais. Aí eu tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que me avaliar. Eu tenho que me examinar. A gente quer fazer julgo de terceiros. Senhor, aonde eu posso contribuir mais para o reino? Senhor, aonde que eu posso fazer mais? Senhor, aonde que eu posso contribuir e ajudar o pastor Wilson, ajudar o meu líder, ajudar a minha liderança? Jesus, aonde eu posso contribuir? Senhor, em prol do teu reino, aonde eu posso fazer mais, Senhor? Para que não vos entristeçais como os demais. Está dizendo aqui, já tem muita gente triste por causa de muitas coisas supérfluas, sabe? Tem um hino do Diante do Trono que eu gosto muito, ele fala muito ao meu coração. Aquele hino Me Ama, lembra? Me ama. Eu gosto muito de mencionar isso. Uma frase desse tipo que diz assim: não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Tem tanta gente se preocupando com outras coisas e está se esquecendo do que Cristo fez por nós. Isso vai dizer lá que Moisés intercedeu: Senhor, não manifesta a tua ira, é o teu povo. Lembro-me de Jesus da cruz, intercedendo, Senhor. Esses aí não sabem o que fazem. Então perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, Pai. Manda Cristo em
intercedendo. Cristo intercedendo a ponto de suar sangue. Cristo intercedeu por nós. E olha que interessante. O texto vai dizer que Moisés, ele intercede e desce. E quando ele desce, ele confronta o povo. E tem muita gente que não quer mais ser confrontada. Me permita, viu, irmãos? Estou aqui falando aquilo que Deus ele está falando ao meu coração e à minha alma. Nós precisamos ser confrontados. Porque o céu nos aguarda. E para entrar lá não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E se deixar, a gente quer fazer do nosso jeito e acha que vai morar lá. E a gente acha que vai ser arrebatado, mas não é assim. Não. Moisés confronta. Só que antes de confrontar, ele dá o brado, como eu disse. Quem é do Senhor? Venha a mim. Josué já estava lá, irmãos. Josué já estava lá. Porque Moisés subiu, ele não voltou. O povo se rendeu, mas ele não estava lá no meio. Mas espera aí. A Bíblia diz que do nada surgiram alguns levitas. Estavam lá no meio. Porque eu gosto muito desse texto, muito forte. Fala muito da minha alma. Por quê? Porque Josué, ele ficou em algum lugar entre o monte e o pé do monte, lá embaixo, onde o povo estava. Só que ele não estava lá recebendo a pressão. Aí alguém pode até dizer assim, mas é fácil. Josué não estava aqui, recebendo a pressão que nós estávamos. Mas espera aí, quando Moisés dá o brado, pastor Ezequiel, surgem alguns levitas no meio do povo, que estavam lá, mas não cedeu. Que estavam lá, mas não entregou o seu dom, o seu talento para adorar Baal, para adorar o bezerro. Estavam lá, mas não cederam à pressão. Me permita conjecturar. Tinha alguns adolescentes lá no meio que não cedeu à pressão do mundo, não cedeu à pressão na escola, não cedeu à pressão na faculdade, não cedeu à pressão da rede social, não cedeu à pressão dos amigos. Está lá, mas está separado. Está lá, mas está crente. Está lá, mas não se rendeu. Tem muita gente pegando o seu talento e adorando o bezerro. Ao invés de adorar a Deus, está lá cantando um pagodinho, cantando um funk. E para alguns se tornou até natural pegar um trecho de uma música mundana e postar lá junto com uma foto no status. Peraí, você é levita, você é separado, nós somos escolhidos pelo Senhor. Jesus vem. Pode alguém estar até falando, está demorando, mas ele vem. Alguém está dizendo, mas está tardando, mas ele vem. Ele vem. Alguém está cedendo à pressão. O que você vai fazer? E o que eu vou fazer? Tomar a mão da espada. A espada, figurada nas Sagradas Escrituras pela palavra de Deus. Moisés ele diz: quem é do Senhor? Venha a mim. Tome mão da sua espada. Vai a teu irmão, vai a teu filho, vai a teu vizinho. Vai. É o momento de confrontar. Só que parece que a gente não quer confrontar. A gente quer ficar se esquivando. Não, deixa pro pastor, isso é responsabilidade dele. Perdoe, tá, irmãos? Mas eu fui chamado por Deus para ser pastor. Eu não sou pregador. Eu não sou daquele que diz, receba! Não. Me perdoe. Mas esta é a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Você quer ser arrebatado?
vida de separação e de santidade. Você quer ver o teu filho sendo arrebatado? O teu irmão, o teu amigo, o teu marido, a tua esposa, tome mão da espada. Tome mão da espada e não se intimide. Elemanto daquela vassoura e me da graça. Não se intimide. Pregue. Se deixe ser usado por Deus. Para de ficar só na letra. Usa-me, Senhor. Usa-me. Coloque em prática. Tome mão da espada. Olha, amigo. Ó, marido. Está errado, viu? Se Jesus voltar agora, você fica. Ó, esposa. Está errada, viu? Se Jesus voltar agora, você fica. Ó, filho. Elevar a sua. Se Jesus voltar agora, você fica. Mas olha que interessante. O texto finaliza dizendo que aquele que é ferido é para receber bênção. Você observou o texto? Eu vou ler de novo. Êxodo capítulo 32. Eu vou encerrar aqui. Versículo 29. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, é isto para ele vos dar hoje bênção. Irmão, você quer maior bênção do que a salvação? Você quer maior bênção do que a salvação? Peraí, se eu ferir alguém com a palavra, significa que eu vou promover bênção para ele? Jesus está voltando. E tem muita gente vivendo uma vida lá volteira, do jeito que quer, da maneira que quer. Mas uma vez salvo, não é assim que funciona, não. Porque a salvação nos promove. Lembra do texto que nós lemos? Paulo mencionando a Tito. A salvação nos promove a uma vida de separação, a uma vida de santidade, a uma vida de separação, a uma vida de santidade. Pregar bonito é bom, cantar bonito é bom, mas melhor ainda é atrair a presença de Deus com a nossa vida de separação, vida de santidade. Se Jesus voltar agora, e se Jesus voltar agora, se Jesus raiar nas nuvens agora, pastor, eu reconheço, não estou bem. O que eu tenho que fazer? Receba a palavra de Deus primeiro no seu coração. Porque se você não receber, se eu não receber a palavra de Deus no meu coração, a palavra não vai produzir esperança na minha alma. Palavra de arrebatamento, sim, de arrebatamento. Ela promove esperança no nosso coração, nos faz mudar de direção. Lembra-se, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Jesus ele instruiu os discípulos e começa a subir. Aí os discípulos estão olhando, quase que meio que desesperados. E agora? A gente estava triste agora há pouco. A gente viu ele ressuscitado, e agora ele está indo de novo. Mas peraí, ele fez uma promessa, João: eu vou para vos preparar lugar. Eu vou para preparar lugar, mas eu volto. Aí os discípulos estão olhando. Aí aparece do lado deles 2 varões. Estão olhando para ele e diz assim: ei, por que estáis atônitos? Olhando para cima. Este Jesus, da mesma forma que vocês o viste ir, ele vai voltar.
ele vai voltar. Arrebatamento, a palavra do arrebatamento tem que promover a esperança no nosso coração. E ó, esperança, ela promove no nosso interior um sentimento de realização. Alguém que está enfermo, que tem esperança na cura, ele não perde o desejo de viver, ele não perde a vontade de viver, ele não se desvia do seu alvo, do seu foco, do seu objetivo. Por quê? Porque ele tem esperança de que vai receber a cura. E o crente está na luta, está na prova, está na dor, mas ele tem esperança de que Jesus vai voltar. E arrebatamento é a certeza de que choro lá não haverá, dor lá não haverá, tristeza lá não haverá, morte lá não haverá. Aqui a gente fica triste porque é mandado embora. Lá não haverá desemprego, glória. Lá não haverá escuridão. Lá a luz de Cristo, o seu brilho vai nos iluminar. Pastor, o que eu tenho que fazer para permanecer? Ouvir a palavra. Deixa a palavra entrar. Deixa ela entrar. Deixa ela entrar. Jesus está voltando. Jesus vai arrebatar a sua igreja. A mensagem de arrebatamento nos aponta uma vida de separação, uma vida de santidade. Vida de separação e vida de santidade nos aponta e nos promove a desejar ser cheio do Espírito Santo. Não tem como eu falar de arrebatamento, ouvir sobre arrebatamento e não desejar ser cheio do Espírito Santo. O texto diz que os discípulos, eles ouviram, e após ouvir, este Jesus que vistes ir, ele vai voltar. Após ouvir esta mensagem, para onde eles foram? O texto diz que eles foram para Jerusalém. Se lembraram da promessa que Jesus havia feito: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Após ouvir que Jesus iria voltar, eles foram orar no cenáculo. Eles foram orar no cenáculo. Eles foram para Jerusalém. Ouvir sobre o arrebatamento tem que promover no meu interior o desejo de voltar às práticas da oração, o desejo de ser cheio do Espírito Santo, o desejo de ser usado por Deus. Porque Jesus havia feito uma promessa aos discípulos: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Para quê? Para fazer a obra, para anunciar Jesus o Salvador. Porque eu não posso desejar salvação somente para mim. Não, eu não posso desejar ser salvo somente eu. Eles ouviram a mensagem do arrebatamento, foram para Jerusalém, e lá em oração, de repente, ouve-se um som que veio do alto, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que eles foram acusados de estarem embriagados, mas aí Pedro, a esperança da mensagem do arrebatamento, Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, começou a anunciar Jesus, e almas se renderam ao Senhor.
sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Quem acredita aqui que Jesus está voltando? Quem acredita no arrebatamento? Cadê? Eu ouvi aqui os adolescentes cantar e a gente cantou junto. A nossa geração tem lenha pra queimar. Não foi assim que nós louvamos? Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. Você tem lenha pra queimar? Você tem lenha? Tem lenha pra queimar? Tem lenha? Segura! Não adianta ter lenha pra queimar e não ter o fogo, a chama do Espírito no coração. Não adianta ter lenha pra queimar e não ter o fogo da santidade de Deus queimando no coração. A mensagem do arrebatamento nos aponta para Jerusalém, nos leva a desejar ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para queimar lenha. Para queimar lenha onde? No Instagram? No Facebook? Não. Para queimar lenha primeiro aqui, ó. Daqui para fora. Entenda, adolescentes, nesta noite, a mensagem do arrebatamento, ela precisa incendiar sua alma, mas com o desejo de primeiro ser cheio do Espírito Santo e depois ser sob isso as ordenanças que Ele me dá, a quem direciona. Aí depois você vai queimar lenha, cantando, pregando, evangelizando, com a vida no altar, aguardando o arrebatamento. Aguardando o arrebatamento. Entenda isso. Não adianta eu estar aqui, eu cantar, eu até pregar e não viver. Eu preciso viver. Não adianta eu desejar, pregar, cantar sobre o arrebatamento e não me relacionar com o Jesus que vai vir arrebatar a sua igreja. Eu sinto a presença de Jesus. Jesus está aqui. Você tem lenha para queimar? Você quer queimar esta lenha aí? Quer queimar lenha? É desejar ser usado por Deus. É desejar ser cheio de Deus. É ter a mensagem do arrebatamento atento na alma, atento no coração. Jesus está aqui. Eu sinto a presença de Jesus. Isso, meus irmãos. Quando eu passei a entender sobre isso, eu passei de me preocupar com o que as pessoas achavam ou não achavam. Se as pessoas queriam ser meu amigo ou não queriam ser o meu amigo. Eu, quando aceitei a Jesus, eu sofri muita rejeição na congregação onde eu aceitei a Jesus. Mas quando eu entendi o propósito de Deus, quando eu abri meu coração para deixar a mensagem de Deus entrar, eu comecei a viver os propósitos de Deus. Eu comecei a ter as minhas primeiras experiências espirituais ainda na minha adolescência, de 17 para 18 anos. E uma das que mais me impactou
foi quando eu saí para evangelizar. Eu já contei isso aqui na sede, algumas congregações. Um trabalho de evangelismo com os adolescentes regionais. Na ocasião, o pastor Gessi era o coordenador. Naquele dia estava eu e um amigo, não congrega mais nesse setor, o pastor André. Naquele dia a gente ganhou 5 almas para Jesus, embaixo do viaduto de Guanazes. Naquele dia nós começamos a evangelizar. Uma pessoa foi tomada pelo inimigo, pelo demônio, estava endemoniada. Ela começava a gritar, uma senhora: estou cega, não estou enxergando nada. A gente chorou por ela, repreendemos o demônio. Adolescente, aquela mulher foi liberta. Outros que estavam ali, naquela vida mendigando, presenciaram, começaram a dar mais ouvidos à mensagem da cruz que nós estávamos pregando. Quando fizemos o apelo, eles aceitaram a Jesus como Salvador. Outra oportunidade, nós estávamos na congregação. Eu não era nada naquele dia. O conjunto estava louvando. Adolescente eu era. Tinha um conjunto lá na igreja que estava ensaiando. Eu só estava lá assistindo. Ninguém nunca me havia convidado para ser nada, nem para cantar, nem para tocar nada. Mas aí alguém gritou e bateu na porta da igreja, pedindo socorro, porque a tia estava endemoniada em uma casa que ficava em frente da igreja. Alguns ficaram com medo de ir lá. Eu e mais alguns fomos. Chegando lá, uma jovem senhora estava se rastejando no chão endemoniada. Coloquei a mão sobre ela, orei e repreendi no nome de Jesus. Com mais uma moça e um outro jovem que estava conosco. A moça foi liberta. Fiz o apelo. Ela se rendeu a Jesus. Depois a irmã se reconciliou. O sobrinho se reconciliou. E para a glória de Deus, aquela família foi alcançada. Adolescente. Você tem lenha para queimar? Mas deixa o fogo do Espírito, movido pela mensagem do arrebatamento, te pegar. Deixa Ele fazer o que Ele quer com a sua vida. Deixa Ele te pegar nesta noite. Entenda, o Senhor quer te usar. A mensagem do arrebatamento não é somente para inflamar os nossos corações e ficarmos com ela aqui. Não, é para mover a nossa alma, mover o nosso interior. E ao colocarmos o pé dentro da nossa casa, a gente anunciar para pai e para mãe. Ao colocarmos o pé na escola, anunciarmos para os amigos: Jesus está voltando. Deixa Ele entrar no seu coração, deixa Ele salvar a tua vida.